refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Bom dia, meus irmãos queridos. Estou aqui em casa, no refúgio do meu lar, olhando pela janela um sol lindo que Deus criou nesse dia, e fiquei pensando sobre isso, sobre refúgio, e me lembrei do Salmo 2, um salmo que nos ajuda a compreender um pouco esta realidade do refúgio e como isso é importante para nós. O texto começa falando a respeito de como o mundo tem se rebelado contra Deus. Ele diz: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governos conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. É assim que o mundo tem se rebelado contra Deus. Versículos 4, 5, 6 desse texto, do Salmo 2, diz que do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. A sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Deus, um Deus poderoso, Senhor de todas as coisas. O salmista, então, nos versos 7, 8 e 9, vai dizer uma profecia, um texto profético. Ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele mesmo disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. Sim, mas de modo brilhante, os últimos 3 versos nos ajudam. Ele diz: por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Em quem você tem se refugiado? A pergunta não é onde você tem refugiado ou em que você tem refugiado. Mas a pergunta é: em quem você se refugia? A orientação do salmista, texto escrito há muito tempo, no início da história dos reis. Ele diz como são felizes todos que se refugiam. É uma profecia a respeito do Cristo. Beijai o filho para que o pai não se ire. A pergunta é: por que precisamos nos refugiar nele? O ser humano está perdido, distante de Deus, faz as coisas por si mesmo. E quando as coisas estão complicadas, difíceis, eles precisam de um refúgio, de um cuidado. Quando nós nos voltamos para Cristo, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. Ele é o próprio Deus. Beijem o filho, diz o salmista, orientação do próprio Deus. Como fazer isso? Nos momentos de aflição. Ore, fale com Ele. Ele está pronto a atendê-lo. Leia a palavra. Encontre um espaço na sua agenda para ler a Bíblia, para poder encontrar o caráter de Deus, para poder perceber como Deus age e como Ele se mostra um Deus presente na sua vida. Se por acaso você ainda não conhece a Jesus, se por acaso você ainda não entregou sua vida para Ele, se por acaso você não se refugiou nele ainda, hoje é o tempo. Refugie-se no Senhor. Bem-aventurado, mais do que feliz, como o texto diz, são aqueles que se refugiam no Cristo. Quantos lugares nós temos procurado nos refugiar e temos encontrado portas fechadas ou portas que não nos conduzem a Deus. Por isso, nesse dia, quero desafiá-lo a que você se refugie em Cristo.
aquele que pode dar a você o refúgio verdadeiro. Tenha um bom dia e pense sobre isso.